Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e na aula de hoje do componente curricular de matemática, iremos fazer uma revisão do sistema decimal. Nas primeiras aulas, se você lembra, nós já estudamos esse sistema decimal com um pouquinho de mais detalhes. Só que vocês receberam mais atividades, na plataforma GV que compõem esse conteúdo. Então vamos fazer uma nova revisão com mais detalhes e explicando alguns outros pontos que não foram passados nas primeiras aulas. Então, nosso sistema decimal, ele é um sistema que a gente fala posicional e de base 10. O que seria esse sistema base 10? Olha aí no slide. Nós temos 10 algarismos, começando do número 0, do algarismo 0 até o algarismo 9, que eles fazem essa composição do nosso sistema decimal base 10. Então, nós temos 10 algarismos que vão compor todos os outros números, que são infinitos dentro do nosso sistema decimal. Então, para utilizar esse sistema decimal, vamos utilizar esses 10 algarismos. Nós falamos também que é um sistema posicional. Por quê? Cada algarismo muda de valor de acordo com a posição que ele ocupa em um determinado número. Então, nós vamos ver com mais detalhes este exemplo aqui. Então, nós temos, então, o número 5. Vamos pegar esse número 5 e vamos compor todo este número aqui. Qual é esse número? 5.555. Para a gente entender esse valor posicional, nós também temos que entender as ordens e as classes. Então, veja bem, este primeiro 5, ele compõe a ordem das unidades. Este outro compõe a ordem das dezenas. Esse outro compõe a ordem das centenas. E este último compõe a ordem dos milhares, unidades de milhares. Então, o valor posicional do mesmo algarismo 5, ele vai modificar de acordo com a sua ordem ou com a sua classe. Então, este primeiro 5, como nós analisamos, ele terá o valor de unidade 5. O outro, que está na dezena, terá o valor posicional 50, por estar ocupando a ordem das dezenas, das unidades simples. O outro 5 terá o valor de 500, pois ele está na ordem das centenas. E o outro 5 terá o valor de 5.000, por ele estar na ordem das unidades de milhares, nas classes dos milhares. Então, veja bem, o mesmo algarismo 5, ele está em diferentes posições no nosso sistema decimal e ele terá um valor posicional diferente. Isso tem que ficar bem claro, pois quando vocês forem fazer atividades que envolvem as operações, esses valores eles têm que ficar certinho quando você identificar qual algarismo e qual a sua ordem posicional. Vamos ver agora um outro detalhe com o algarismo 0. Muitos alunos, muitos estudantes têm essa dificuldade com o algarismo 0 nesse sistema posicional. Então, nós temos que ter uma atenção bem grande com ele. Então, nós temos dois números aí. Nós temos o 5.055 e temos o outro, que é 5.505. Então, veja bem, o algarismo 0, dentro do nosso sistema posicional, ele não representa nenhum valor ou quantia. Mas por que então, professor, o número 0 faz parte desta base 10? Porque ele é importante na hora de compor os outros números. Então, veja bem, o 0 e os dois algarismos, os dois números, eles estão em diferentes posições. Não tendo nenhum valor posicional, ele compõe um número natural. Então, quando você for fazer alguma atividade de decomposição dos algarismos, você vai perceber essa dúvida com o 0. Então, vamos fazer a decomposição do primeiro número que aparece para vocês, que é o 5.055, fazendo então a decomposição do seu valor posicional. Então, nós temos aqui 5.000, pois o primeiro 5 está na unidade de milhar, mais 0, não tendo nenhum valor posicional, mas ele está na centena, mais 50, deste 5 que está na dezena, e o 5 que está na unidade.
Então, fazendo toda a soma destes números, nós teremos aqui, então, 5.055. Então, bastante atenção na composição do nosso sistema decimal quando for trabalhar com o algarismo zero. Outra grande importância que nós temos que observar dentro do sistema decimal é as classes e as ordens. Vamos ver a definição. Um determinado número inteiro, ele pode ser subdividido em classes e também dividida em 3 ordens. Então, nós temos aqui classes. Nós temos a classe das unidades simples e as unidades de milhares. Acontece o seguinte, que para o nosso nível do 4º ano, nós trabalhamos até os milhares, mas existem outras classes, como milhões, bilhões, trilhões. Então, para o nosso nível, nós vamos ficar aqui nas unidades de milhares, nas classes dos milhares. E dentro das nossas classes, nós vamos ter o quê? As nossas ordens. Então, independente ou não das classes, nós teremos as 3 ordens, que é centena, dezena e unidade. Então, veja esse número, 231.526. Repare que cada algarismo ele compõe uma unidade, uma ordem, e ele compõe uma classe. Então, o algarismo 6 está na unidade simples, classe das unidades simples. O número 2 está na dezena, mas ele está na classe das unidades simples. O número 5, ele está agora na centena e está na unidade simples. Agora vamos mudar para a classe dos milhares, que está aqui. O algarismo 1 está na unidade de milhar, na classe dos milhares. O algarismo 3 está na dezenas de milhar, na classe dos milhares. E o algarismo 2 está nas centenas de milhar, na classe dos milhares. Então, vocês vão observar com mais frequência nas atividades essa questão da posição. Então, importante, vamos relembrar, é um sistema de base 10, é um sistema de valor posicional, porque cada algarismo pode modificar o seu valor dentro das classes e ordens. E também é um sistema que a gente observa dentro de classe e ordens. Unidades, dezenas, centenas, unidades simples, milhares, milhões, e aí por diante, vai seguindo. E agora eu trouxe para vocês a mesma atividade que vocês receberam para a gente facilitar essa compreensão. Então, nós vamos observar esse quadro valor de lugar, onde nós temos classes e ordens, e nós temos um algarismo, um número, né, representando aí os algarismos nas suas ordens. Então, nós temos o número aí, 38.275. Observando já dentro desse quadro, observe que não tem a sexta ordem, que é a centena de milhar. Então, vocês já podem anular centenas de milhar, pois vocês não vão trabalhar com essa classe, essa ordem, para este número. Então, observando esse quadro, vamos resolver algumas atividades. Então, a primeira atividade é: escreva como se lê o número que está na tabela. Então, é importante também essa questão do número na tabela e a posição, para a gente fazer tanto a leitura como a escrita deste número. Então, o número que está na tabela é 38.275. E aí eu acrescento observar também na ortografia e no valor posicional, tá? Não esqueçam desses detalhes. A questão número 2. Quantas ordens? Aqui está pedindo ordens. Esse número tem. Então, nós temos aqui 6 ordens, né? Começando aqui, ó, a sexta, a quinta, a quarta, a terceira, a segunda ordem e a primeira. Mas observe que ele não tem a sexta ordem. Então, logo, vocês podem contar. Até aqui, ó, o número vem até a dezena de milhar. Então, esse número todo, ele tem somente 5 ordens. A questão número 3 pergunta o seguinte: agora, quantas classes esse número tem? Ele tem 2 classes, que seria a classe das unidades simples,
que está aqui, e a classe das unidades de milhares, que está aqui. Então, duas classes, as classes das unidades simples e a classe dos milhares. Agora a questão número 4. Olhando também novamente o quadro, nós vamos fazer o seguinte. A questão pede, pinte de amarelo o nome da ordem em que está o algarismo 8 e escreva o seu valor posicional. Então, você vai fazer na sua atividade duas tarefas. Pintar primeiro de amarelo onde está o algarismo 8, que qual é a unidade de milhar, e escrever depois o seu valor posicional. Estando o 8 na unidade de milhar, o valor posicional dele é 8.000. A questão número 5 pede o seguinte, pinte agora de verde em que ordem está o algarismo 7 e quanto vale o seu valor posicional. Então, na sua atividade, você vai utilizar o lápis de cor verde para pintar a ordem das dezenas, porque pediu do algarismo 7. E qual seria o seu valor posicional? Por estar na dezena, na unidade simples, ele tem um valor posicional de 70. Muito importante estudar toda essa revisão do sistema decimal, pois quando você for fazer atividades que envolvem raciocínio lógico, contas, operações, situações, problemas, interpretações de gráfico, você vai precisar de entender toda essa questão de base 10, valor posicional e também classes e ordens. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela e se inscreva em nosso canal no YouTube e acesse nossas redes sociais SMED-GV. Um abraço e até a próxima aula!